Olá, seja bem-vindo a esse programa. Meu nome é Fábio e esse é o Reflexões de Sábado no canal Evangelizar na Família. E eu convido você a meditar a palavra de Deus, a liturgia desse sábado, a mensagem que o Senhor quer nos trazer no dia de hoje. A primeira leitura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, em que nós meditamos as primeiras dificuldades encontradas pelos apóstolos, pela comunidade e a solução que eles encontraram. E hoje também no Evangelho a gente vê como que os discípulos reagiram quando eles viram Jesus vindo ao encontro deles em meio à madrugada, em meio à noite escura. Então convido você a pegar a sua palavra, a gente vai ler Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. E vamos meditar em cima dessa passagem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Convido você a pegar a sua palavra, a meditar comigo. Atos dos Apóstolos 6, do 1 ao 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós lemos nesse relato dos Atos dos Apóstolos um dos primeiros problemas encontrados pela comunidade cristã. Então a gente percebe que a comunidade cristã que se inicia ali é uma comunidade fervorosa. Ela é uma comunidade que, quando se reunia e orava, as muralhas caíam, as cadeias se abriam, os grilhões que prendiam se rompiam. E era uma comunidade de muita fé, com muito poder de Deus e muita oração. Era uma comunidade que sustentava o ministério dos apóstolos, que mantinha os apóstolos de pé através de suas orações. E você percebe que um dependia do outro. Os apóstolos, a sua pregação dependia da oração da comunidade, do fervor da comunidade, para que Deus continuasse, através de sua intercessão, agindo poderosamente através deles. Só que aqui, já no início, a gente percebe um dos problemas iniciais,
conforme foi se juntando os judeus, foram sendo evangelizados, foram trazidos para o cristianismo inicial, que ainda havia uma ligação ainda com o judaísmo. Havia cristão, havia ali na comunidade alguns que que não tinham saído de Israel, tinham ali a sua origem hebraica, e tinha aqueles que sim, tinham se dispersado, os chamados judeus da diáspora, porque foram dispersados devido às perseguições passadas e acabaram frequentando outras terras além de Israel, morando em lugares dispersos. Então, esses judeus, eles tinham outra origem. Aqui coloca como uma origem grega para nós. Então eles perceberam que estava tendo um tratamento diferenciado. As famílias que eram dos hebreus com as famílias que eram dos gregos. Os gregos perceberam que estavam sendo tratados colocados em segundo lugar. Não estava tendo uma igualdade no tratamento. Quando ia receber o alimento diário, ia receber os cuidados diários da comunidade. Então, os apóstolos, junto com os discípulos, se reuniram e decidiram que iam deixar pessoas responsáveis por servir a comunidade nos cuidados necessários em relação àquilo que é o material necessário do alimento material, daquilo que eles precisavam. E aí surge aqui a diaconia, o diaconismo, os primeiros diáconos da Igreja Católica, os primeiros diáconos da história, nós vemos aqui nesse relato. E eles participam do ministério dos apóstolos, porque eles receberam a imposição das mãos dos apóstolos. Então, eles também participam desse ministério sacerdotal de Cristo, junto com os apóstolos. E não somente vão servir as mesas, vão ajudar nesse auxílio caritativo, mas também eles vão atuar na pregação da palavra. Então, a comunidade colocava que a oração e a pregação era o essencial. O serviço ministerial era o essencial, mas tinha que também cuidar da comunidade. Então, foi erguido os primeiros diáconos. Então, você percebe que, já que no início da igreja, eles não lavaram as mãos diante das dificuldades. Eles se reuniram e viram qual era a melhor solução para conseguir contornar esse problema, para conseguir lidar com esse primeiro problema que surgiu. E o que essa palavra me traz a reflexão hoje é como nós precisamos criar essa cultura da comunidade. Quantas pessoas hoje não dizem assim: eu oro na minha casa sozinho e isso é suficiente. Jesus não veio para fundar uma igreja, uma religião. O importante é ter fé. E o relato da palavra de Deus é que desde a sua origem, ela sempre viveu em comunidade. Ela sempre esteve em comunidade. Surgiu os problemas, buscavam resolver em comunidade. Esse é o relato bíblico. Apesar de nós termos a tendência como homens distorcer a história a nosso favor, a gente vê um relato de um fervor em comunidade. E Abraão foi escolhido do seu povo, foi retirado, mas Deus prometeu a ele que dele ia levantar uma nação, levantar um povo que o adorasse verdadeiramente. Então, Deus nos chama a esse convívio, numa vida comunitária, numa vida de igreja, numa vida em que nós partilhamos nossos dons, em que nós nos encontramos para orar.
Porque a gente vê muito poder quando as pessoas estão reunidas aqui em comunidade. Se você pegar o Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos fizeram foi porque eles receberam o poder do Espírito Santo, eles receberam o dom do Espírito Santo, mas eles estavam em oração. Eles estavam juntos, reunidos. E ali em comunidade o Senhor se manifestou. Por isso é que aquela palavra é muito verdadeira. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Então, a oração comunitária tem poder, porque Deus nos chama a viver em comunidade. Jesus, apesar de ser o Filho único de Deus, escolhido pelo Pai, formou a comunidade dos discípulos. Jesus tinha 3 encontros. Ou 4, melhor. Ele tinha um encontro com o Pai, na sua oração individual. Ele tinha um encontro pessoal, como foi meditado nessa semana. Se você pegar as leituras dessa semana, a gente medita o encontro dele com Nicodemos, em meia madrugada. Então tem um encontro pessoal. Ele tem um encontro com os íntimos dele, com seus discípulos. E ele tem um encontro com o povo, que ainda não está nessa intimidade com ele, dos discípulos. Então Jesus nos mostra 4 encontros que ele realiza. Então Jesus viveu os 3 anos de vida pública em comunidade, junto com seus discípulos. Então é necessário que nós tenhamos uma comunidade, porque através dela, o fogo do Espírito Santo que foi acendido em nosso coração vai arder novamente e vai nos fazer levar a fazer as obras que o Senhor deseja que nós façamos. Eles receberam o poder do Espírito Santo em comunidade e eles saíram para evangelizar, sim, mas eles não deixaram nenhum das suas comunidades órfãs. Se você pegar a carta de Paulo, as cartas de Paulo eram uma preocupação devido à sua ação evangelizadora. Paulo passava, sim, pelas comunidades, pelas cidades, ia evangelizando, ia pregando a palavra de Deus, mas não deixava essas comunidades órfãs, porque ele vinha ao encontro delas através de suas cartas, através de suas recomendações. Então, o ir de anunciar e pregar o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, não é um mandato de vai, evangeliza, vai, prega, anuncia e abandona. E não é isso que a gente vê na palavra. A palavra vê que os apóstolos estavam sim preocupados com a comunidade que estava se formando, de como eles estavam sendo tratados. E também, dentro, se você vive isolado, como que você vai desenvolver virtudes? Como que você vai desenvolver a paciência, desenvolver a bondade, a caridade? É muito fácil se falar que é paciente quando não tem com quem confrontar-se para colocar essa virtude à prova. Quando eu era solteiro, eu acreditava que era uma pessoa paciente. Eu acreditava que era paciente, porque não tinha nada que me perturbasse. E aí eu casei, veio os filhos, e aí a gente começa a testar nossa paciência. Só que aí você começa a lapidar as virtudes, porque a vida em família também é uma vida comunitária. E aí você começa a lapidar as virtudes, lapidar os dons que Deus lhe dá. Então, quando você busca viver dessa forma, como os apóstolos, como os discípulos viveram, você tem apoio na oração. Uns oravam pelos outros. Era assim que eles eram libertados das cadeias, das prisões.
tinham um apoio emocional. Além do apoio emocional, Deus se manifestava no meio deles de forma poderosa. O Pentecostes, a aparição de Jesus após a ressurreição, até aquilo que era uma manifestação de fé pessoal, como foi de Tomé, só aconteceu depois que ele se reuniu com o grupo dos discípulos. Quando ele estava reunido com o grupo dos discípulos, ele experimentou a presença viva do Jesus ressuscitado, e ali ele deu aquela proclamação linda de fé, em que ele diz, meu Senhor e meu Deus, que foi algo pessoal, íntimo dele, mas que foi algo íntimo que aconteceu diante de uma vida reunida com os discípulos, onde se manifestou o poder de Deus. Então, é necessário que com a comunidade, com a igreja, nós cresçamos. E muitas vezes nós vamos passar por momentos escuros também, momentos de dificuldades, como foi o que aconteceu aqui. E não adianta a gente correr. Se nós queremos crescer na fé, se nós queremos crescer na espiritualidade, é necessário a gente fazer essa experiência que Jesus fazia. A oração pessoal com Deus, a oração no seu quarto, esse encontro pessoal com Jesus, esse encontro com aqueles que são mais íntimos, que estão dentro das pastorais, dentro dos movimentos. A igreja tem tantas pastorais, tantos movimentos. Com certeza em um desses movimentos você vai se encontrar. Então esse encontro íntimo com os mais próximos, com os irmãos, com aqueles que você tem mais intimidade. Essa experiência com o povo, de levar o evangelho àqueles que ainda não são íntimos, que não estão tão próximos assim. Então tudo isso nos faz crescer na fé. É necessário crescermos como igreja, é necessário nós crescermos dessa forma. Porque veja bem, hoje no Evangelho, Jesus estava em oração com o Pai. No Evangelho que a gente vê, você vê que antes desse anúncio que foi feito do Evangelho de hoje, se você pegar para ler o Evangelho de hoje, você vê que Jesus fez a multiplicação dos pães. E aí queriam colocar ele como rei. Então Jesus se retira no silêncio e vai orar ao Pai. Tem um momento de intimidade com seu Pai. E aí os discípulos estavam reunidos. Estavam na barca. Estavam na barca no meio da madrugada. As águas começam a se agitar. Começa a soprar um vento forte. Eles começam a ter medo daquela situação que eles estavam passando. E aí, de repente, vê Jesus caminhando pelas águas e acham que é um fantasma. Então, ali se demonstrou aqueles discípulos que estavam reunidos, você percebia que existia um medo em comum, uma insegurança em comum. Só que ali onde que estavam partilhando aquele medo, também teve um encontro com o ressuscitado. Porque, apesar de, nesse momento da leitura do Evangelho, Jesus não ter ressuscitado ainda, já era uma prefiguração do que ia acontecer. Porque as águas agitadas mostravam que a paixão que Jesus ia viver, o momento da tormenta, a noite escura, o mar, demonstra a morte, eles estavam isolados. E Jesus caminhando pelas águas demonstra o seu poder sobre a morte. É Jesus ressuscitado. E da mesma forma que Jesus apareceu aos discípulos dizendo, não tenhais medo, sou eu. É a mesma palavra que ele
que ele dirige aqueles que estavam no barco, reunidos ali. Não tenhais medo, sou eu. Então esse encontro com o ressuscitado, essa realidade do encontro com o ressuscitado acontece numa vida junta, unida, na Eucaristia, unida na igreja, unida à família. Então nós não somos chamados a ficar isolados no nosso mundinho. Nós somos chamados a caminhar na fé, a caminhar ao encontro da necessidade do próximo. Quando houve dificuldades na comunidade, eles não ficaram de braços cruzados pensando ema, cada um com o seu problema, não. Eles foram lá, reuniram-se e decidiram qual que era a solução. Você é chamado a ser solução. Você é chamado a partilhar dos seus dons, a partilhar do seu conhecimento, da sua palavra, da sua vida, da sua caridade. E não importa o que você sabe fazer. Cada um tem um talento, cada um tem um dom. Aqui na igreja, hoje, eu participo da paróquia Santo Expedito e as pessoas estão se preparando para esse momento de fé. E cada um tem uma atividade diferente. Eu estava ontem rezando na igreja, eu estava lá em oração, e aí chegou o pessoal que veio para arrumar, colocar os vasos de flor, tocar os vasos de flores, para deixar a igreja bonita para o momento que a gente está vivendo, um momento de festa, um momento de alegria. Depois à noite o pessoal ia se reunir para cortar a calabresa, para cortar o frango, para cortar presunto, cortar mussarela por causa da pizza solidária, para ajudar a comunidade, nas despesas da comunidade. Vai ter momentos de live, de oração. Vai ter missa. Vai ter carreata. E tudo isso, todo mundo ajuda um pouco naquilo que pode. E assim se cresce a fé. E assim se partilha a fé. Eu convido você a orar nesse momento. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha retirar a venda dos nossos olhos. Essa venda que nos impede de ver que o Senhor nos chama a ter uma vida em comunidade, uma vida em igreja, do qual o Senhor é cabeça e nós somos os membros. Tira as vendas dos nossos olhos que nos impede de ver essa realidade, que através da comunidade nós somos fortalecidos através da oração, que nós somos fortalecidos através da Eucaristia, porque através da Eucaristia nós temos o encontro pessoal, nós temos também o encontro comunitário. Tira, Senhor, as vendas que impedem de ver que nós precisamos um dos outros, que não basta a oração pessoal isolada no quarto, Senhor. Quantas vezes as pessoas pensam que o necessário é somente ficar no quarto e cada um com a sua fé. E o Senhor nos chama a partilhar de uma fé comunitária, de uma fé que é passada de geração em geração por 2000 anos. Tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Nos conceda a graça de experimentar esse poder que existe dentro da comunidade cristã, esse poder que existe dentro da igreja, porque nós somos igreja, e quando nós estamos reunidos em Teu nome, o poder acontece, a Tua graça acontece nesse momento, Senhor, que eu estou orando. As pessoas que estão acompanhando essa live também fazem parte desse momento de oração, desse momento comunitário, Senhor, e nós, como um único clamor, te pedimos, tira as nossas vendas. Cura e liberta nosso coração das mágoas que passamos dentro da nossa igreja,
diante do diálogo, diante do encontro com o próximo, que não foi tão bem sucedido como nós pensávamos que fosse, e nos deu o desejo de nos afastar e nos isolarmos, cura nosso coração, Senhor. Liberta o nosso coração de toda opressão, de toda angústia, de todo medo de participar de uma igreja, de participar de uma comunidade. Cura e liberta o nosso coração de todo medo de julgamentos, de ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós pelo nosso modo de se vestir, a agir, se comportar, orar. Cura, Senhor, nosso coração. Cura nosso coração, Senhor, e nos permite perceber que nós somos únicos para Ti, que nós somos como num jardim, cada flor é única e exala sua beleza única. E nós somos assim quando estamos reunidos em igreja, nós somos do Teu jardim, Senhor, que precisa dos Teus cuidados, precisamos da Tua água viva, nós precisamos da seiva do Teu Espírito, nós precisamos do Teu Espírito Santo sendo derramado como essa água que rega um jardim e faz florescer vida nova. Vem Espírito Santo ao encontro do nosso coração, vem Espírito Santo curando as feridas, curando e libertando nosso coração, para que possamos dar o testemunho dos apóstolos, para que possamos viver de forma comunitária, para que possamos experimentar Teu poder em comunidade, para que possamos experimentar o poder que Tu derramaste sobre a igreja e continua derramando até hoje, fazendo nova todas as coisas. Vem, ó Espírito de Deus, vem clamar em nosso coração, curar nosso coração, libertar o nosso coração de todo isolamento, de toda vontade de ficar sozinho, de toda vontade de ficar no nosso mundinho, de não se encontrar com o próximo. Vem Espírito Santo pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vinde Espírito Santo poderosamente sobre nossas vidas, curando, libertando, fazendo nova todas as coisas, realizando uma obra nova em nossa vida, em nosso coração, em nossa família. Vinde Espírito Santo, curando nossos relacionamentos familiares. Quantas vezes o bloqueio para participarmos da igreja é porque nós temos um bloqueio em relação àquilo que nós vivemos dentro da nossa família. Cura nossos laços familiares. Venha, Senhor, com Teu sangue sobre nosso lar, sobre nossa casa, com Teu sangue redentor, curando e libertando os nossos corações. Curando e libertando nosso coração para o perdão, devido às palavras mal faladas, muitas vezes malditas, ou ditas no momento errado. Cura, Senhor, nosso coração, o nosso relacionamento familiar, que muitas vezes nós transferimos para o mundo externo, como se a realidade que nós vivemos hoje fosse a realidade da igreja ou de qualquer movimento ou grupo social. Cura, Senhor, na nossa família. Cura e liberta a nossa família, Senhor, de toda angústia e opressão, de tudo aquilo que impede o relacionamento saudável dentro de nossa casa. Cura e liberta a nossa casa de todo ocultismo. Cura e liberta a nossa casa de toda pornografia, de tudo aquilo que é impureza, de todos os vídeos, imagens, áudio que entra dentro da nossa casa através da televisão, através dos meios de comunicação, através do rádio, através da internet, e que vai contaminando nossa experiência familiar, que vai contaminando nossa forma de ver o mundo e de se relacionar com este mundo. Venha, Senhor, com Teu sangue, lavando o nosso lar, nossas casas, as nossas famílias, fazendo nova todas as coisas. Venha ao nosso encontro, Senhor, como o Senhor veio ao encontro daqueles discípulos que estavam com medo. Hoje nós estamos em nossas casas com medo, Senhor. Com medo do contato com o próximo por causa do vírus.
Cure e liberta o nosso coração do medo. Nos conceda, assim, prudência devido a essa questão de saúde pública que estamos vivendo, mas nos conceda a graça de experimentar o Senhor vindo ao encontro do nosso lar, como vieste ao encontro dos discípulos que estavam vivendo aquela tormenta no barco, estavam amedrontados com medo. Venha, Senhor, ao nosso encontro também. Fala ao nosso coração. Não tenhais medo, sou eu. Eu sou. O eu sou está entrando hoje na sua casa, no seu lar. O eu sou está te visitando e te dizendo: filho, filha, não tenhas medo. As provas e tentações que você tem que passar, eu estou do teu lado para junto de ti todas as provas enfrentar. E com a minha força, você vai experimentar a vitória sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar desse Jesus ressuscitado. Obrigado, Jesus, por entrar em nossa casa. Obrigado, Senhor, por entrar no nosso lar. Obrigado, Senhor, pela restauração que o Senhor faz em nossa casa e em nossa família. Obrigado, Senhor, por vir ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, por nos visitar e fazer nova todas as coisas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Obrigado, Senhor, por essa cura interior, por essa libertação que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por tirar as vendas dos nossos olhos, por restaurar nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo vosso auxílio, pela vossa misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como já convido você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo se ajudou você. E também fazer um convite, como eu disse, nós estamos vivendo aqui na paróquia um momento de festa devido ao dia de Santo Expedito, dia 19, segunda-feira. Então eu convido você a participar com a gente. Vamos ter missa às 4 horas, você pode acompanhar através do Facebook ou do YouTube, Paróquia Santo Expedito Avaré. E você pode acessar através dos meios sociais, acompanhar a missa hoje às 4 horas, vai ser somente online. Amanhã a igreja vai estar normal, missa às 9 da manhã, às 7h30 da noite. E na segunda-feira, que é dia de Santo Expedito, vamos ter a missa às 3 horas da tarde, a carreata às 5 horas e a missa às 7h30. Você é convidado a estar conosco através dos meios sociais, através da internet, e estar partilhando dessa fé, dessa espiritualidade. A partir de domingo, as igrejas já vão estar abertas para que você possa manifestar a sua fé, manifestar a sua devoção. Obrigado pela presença.